permanecemos nessa manhã no poder do nome de Jesus. Amém. Vocês podem tomar os seus assentos. Salmo 146, do versículo 1 ao 10, nós fizemos a leitura. Volta um slide para mim, por favor. Obrigado. Então nós vamos destacar as características dos salmos de aleluia, porque esse salmo que nós fizemos a leitura é chamado Salmo de Aleluia, ele é conhecido por ser um salmo de aleluia, ok? Então nós vamos destacar algumas características, são características simples, mas que fazem toda a diferença para o entendimento daquilo que é o livro de Salmos. Quando nós lemos o livro de Salmos, nós precisamos nos conscientizar daquilo que o todo do livro de Salmos apresenta para nós. A realidade que Deus deixou dentro desse livro, para que nós pudéssemos entender como é que tem que ser a nossa vida, e o livro de Salmos ele explica muito bem isso, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas e vamos expor o Salmo de número 146. Muda, por favor. Mais um. Então, como é que a gente vai começar essa exposição? Nós vamos começar falando do contexto literário. Vocês sabem que o livro de Salmos é dividido em 5. Não se tem assim uma certeza absoluta do porquê esse livro é dividido em 5 livros. Pode ser pelo fato da questão de ordenamento. Na hora de fazer a compilação é pegar cada um desses textos dos Salmos e organizar. Pode ser que tenha sido organizado em uma ordem. Alguns acreditam que essa ordem começa porque a primeira parte do primeiro livro dos Salmos, a maioria dos Salmos é de Davi. O segundo livro de Salmos também tem uma boa coletânea de Davi, mas normalmente os estudiosos falam que essa divisão em 5 é porque essas 5 divisões representam cada um dos livros da Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Mas não tem nada assim certinho, não tem certeza absoluta. Há uma divisão entre os próprios estudiosos, isso para a gente não faz assim tanta diferença, mas é bom a gente saber que o livro é dividido em 5. Então se você for aí na sua Bíblia, para o Salmo de número 42, você vai encontrar provavelmente ali um títulozinho em negrito, com as letras um pouco maiores, escrito livro 2, que vai do Salmo 42 ao Salmo 72. Então, a sua Bíblia vai apresentar essa divisão dos livros, né, com o livro de Salmo subdividido em livros, pequenos livros, ok? Mas isso aí é importante você saber, mas não muda muito a questão da interpretação, da compreensão sobre o Salmo, tá joia? Mas faz diferença, vai fazer um pouco de diferença no modo como você enxerga a sua vida, você saber a estrutura do livro de Salmos, principalmente na sua introdução, que seria o capítulo 1 e o capítulo 2, seria a introdução do livro de Salmos, e depois os Salmos de Aleluia, que são esses últimos Salmos, 146, 147, 148, 149 e 150. Por quê? Porque o livro de Salmos vai apresentar lá no primeiro capítulo, Salmo 1, versículo 1, vai falar sobre a importância da lei de Deus, a obediência à lei de Deus, o amor à lei de Deus e o que isso faz com a vida daqueles que amam a lei de Deus, que meditam na lei de Deus, que respiram a lei de Deus. Então, quando você observa o Salmo 1 e o Salmo 2, eles vão servir como uma espécie de introdução para você adentrar o livro de Salmos e saber por que Deus está falando sobre essas coisas. Então lá você tem, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E depois, a partir do versículo 3, vai mostrar o que acontece com a vida desse homem, a partir dessa reflexão de que o homem deve amar a lei de Deus, viver pela lei de Deus, procurar viver uma vida reta diante do Senhor. Então essa seria a introdução dos Salmos. Eu vivo uma vida reta diante de Deus, eu procuro entender a palavra de Deus, eu procuro viver aquilo que a palavra de Deus me ensina. Eu vou errar fatalmente ao longo da minha história, porque
Nós temos essa nossa natureza pecaminosa, então Deus nos salva porque Ele é amoroso, gracioso, bondoso, benigno, longânimo, né? Ele nos salva porque Ele é Deus, não é homem, né, irmãos? Porque por mais que as pessoas às vezes tentem nos agradar, você olha, está fazendo isso só para querer me agradar, ainda fala mal, né? Porque a pessoa está tentando ser gentil, mas Deus não. Deus, Ele nos ama de verdade. Deus, Ele nos ama verdadeiramente, totalmente, plenamente, né? Nós não conseguimos nem mensurar o tamanho desse amor. Conseguimos imaginar um pouco por meio da cruz do Calvário, mas o nosso entendimento é muito pequeno para a gente alcançar tudo aquilo sobre o atributo eterno do Senhor, do amor, né? Se a gente for imaginar sobre o amor de Deus, pensar sobre o amor de Deus, a gente vai imaginar a vida toda e não vai conseguir compreendê-lo 100%. Né? E na eternidade nós vamos passar a eternidade aprendendo sobre Deus, e esse conhecimento sobre Ele nunca será esgotado, de tão grande que é o nosso Deus, tão maravilhoso que Ele é. Então, nós temos uma forma de viver na introdução do livro de Salmos, e quando a gente chega no final do livro de Salmos, o quinto livro, que vai do 107 até o 150, nós temos algumas divisões. O livro começa no Salmo 107, vai até o Salmo 150, e a última divisão dele começa no livro 146. Então nós temos Salmos de Aleluia, que vai do 111 ao 117. Nós temos Salmos de degraus, que a gente estudou há um tempo atrás, que vai do 120 ao 134. Nós temos os Salmos de Davi, que vão do 138 ao 145. Aí tá vendo? Não falei que o cara erra? E temos o Salmo de Aleluia, que vai do 146 ao 150, tá? Ao 150. Então, quando você vai para o livro de Salmos, nessa última divisão, você tem essas subdivisões dentro desse livro, que vai do 107 ao 150, começando do 111 ao 117, que são Salmos de Aleluia. O que seriam Salmos de Aleluia? São salmos que começam com a palavra Aleluia, no primeiro versículo, e salmos que terminam aquele determinado capítulo com a palavra aleluia novamente. Então, por isso eles são denominados salmos de Halel também. É muito conhecido como salmos de Halel. Então, os salmos de aleluia são salmos que enfatizam o louvor que nós devemos prestar a Deus. Se nós temos uma obrigação na introdução dos salmos de vivermos conforme a palavra, nós vivemos conforme a palavra porque o objetivo final da nossa vida, da nossa existência, é louvar ao Senhor, glorificá-lo, exaltá-lo e na eternidade gozá-lo por todo sempre. Viver para a glória de Deus, viver para louvar a Deus é o objetivo da sua vida. O objetivo da sua vida não é passar no concurso público, não é ter 10 filhos, não é casar, não é comprar a sua Ferrari, não é comprar outro carro importado, não é ter 20 imóveis, não é fazer um investimento de 5 milhões para você receber 50 mil no mínimo por mês. Esse não é o objetivo da sua vida. E se você tem colocado essas coisas como objetivo da sua vida, você está completamente fora do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus é que nós louvemos e adoremos ao Senhor. Louvar e adorar ao Senhor não é uma vida de ativismo religioso, mas é uma vida na qual onde eu estiver, se eu estiver na praia, se eu estiver no cinema, se eu estiver no shopping, se eu estiver na escola, se eu estiver indo comprar pão na padaria, a minha vida deve ser para o louvor e glória do nome de Jesus. Quer comais, quer bebais, qualquer coisa que vocês e eu venhamos a fazer, que façamos tudo isso para a glória do nosso Deus. Isso é servir a Deus, irmãos. É entender que a nossa vida não é para nós mesmos, mas é uma vida para a glorificação daquele que nos criou. Se você tem cumprido a lei, se você tem buscado viver os princípios da palavra do Senhor, isso não é para a sua glória, mas é para a glória daquele que opera em você tanto o querer fazer essas coisas, como o efetuar. Então nós vivemos para a glória de Deus, e esse deveria ser o nosso entendimento sobre a nossa vida. A nossa vida não se resume aos nossos desejos, às nossas vontades, às nossas satisfações pessoais, às satisfações pessoais das pessoas que nos cercam.
Porque de repente você é aquele que foi chamado para servir, não, mas eu quero ajudar fulano e tal. Mas isso não é o objetivo primeiro. Isso é resultado do objetivo primeiro, que é o de glorificar e adorar o Senhor e fazer parte da sua vida. Esse resultado de você gostar de se doar para as pessoas é o resultado de uma obra interna que o Espírito Santo fez dentro de você, porque ele sabe que você foi chamado para glorificar, ele colocou essa verdade dentro do seu coração, e o resultado disso são as boas obras que nós praticamos, porque nós, ao longo dessa jornada, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, procurando cumprir a palavra dele, nós nos transformamos cada vez mais. Nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus. Ok? Aí você está com medo, né? Meu Deus, está dizendo que eu tenho que parecer com Jesus. Meu Pai eterno, lembrei do que eu fiz ontem, lembrei de como eu tenho vivido a minha vida, lembrei de como eu tenho adorado, lembrei de como eu trato as pessoas, lembrei de tudo, todas as coisas que eu ou ultrapasso ou deixo de fazer. Se você lembrou dessas coisas e se sentiu humilhado porque não parece tanto com Jesus, você está começando a ficar crente. Significa que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, está mostrando para você quem você precisa ser e como você precisa ser transformado ao longo da sua história, assim como eu também me sinto constrangido quando eu penso que eu, como crente, tenho que parecer com Jesus. Eu tenho que parecer com Jesus. E aí a gente se constrange, porque a gente fala, meu Deus, eu não tenho nada a ver com Jesus nessa área, nisso aqui eu preciso melhorar. Mas é porque a gente precisa entender que a nossa vida não é para os nossos próprios objetivos, mas é para um objetivo específico. O objetivo de glorificar a Deus. E quando nós olhamos para esses salmos, principalmente esses salmos finais, nós encontramos o objetivo da nossa existência, a razão da nossa existência, que é louvar a Deus, que é glorificar a Deus, que é exaltar o nome do Senhor. Isto é o Evangelho. Viver para a glória dele, viver para exaltá-lo, viver para louvá-lo, viver para dizer aleluia. Essa deve ser a motivação das nossas vidas. Então esse conjunto de salmos serve para isso. Então os salmos de Aleluia 2 é como se fosse a conclusão, né? Você tem ali um trabalho acadêmico, um TCC, um artigo, mestrado, doutorado, seja o que for, vai ter a introdução lá no início, né? Vai ter o corpo do trabalho e lá no final vai ter uma conclusão. E os salmos de 146 a 150 trazem para nós uma conclusão, que nós devemos louvar, adorar, glorificar, bendizer, exaltar, declarar o nosso amor ao Deus a quem nós servimos. Amém? Então é por isso que a gente chama essa parte final aí de salmo de aleluia. Então, lembrando, principal característica, ela foca na adoração ao Senhor, no louvor a Deus, na glorificação. Por isso que você vai encontrar aí doxologia final. Doxologia. Logia, estudo ou palavra, tanto tem o significado de estudo como de palavra, e doxa, glória. Palavras de glória, palavras que glorificam. Palavras que glorificam a Deus. Por isso que está escrito doxologia final, muito provavelmente, na sua Bíblia, lá no início do Salmo 146. Então, doxologia significa palavras de glorificação. Então, essa parte final do Salmo são palavras de glorificação a Deus. E essa deve ser a razão da nossa existência. Palavras de glorificação ao Deus a quem nós servimos. Tranquilo? Vamos lá então. Pode mudar, por gentileza. Então, como é que é a estrutura desse salmo? Se nós falamos um pouquinho sobre a estrutura do livro 5, que vai do 107 ao 150, nós vamos falar agora um pouquinho da estrutura desse salmo. Por quê? Porque quando você conhece a estrutura do salmo, é como se você olhasse para a espinha dorsal do peixe. Você já viu aqueles desenhos? Tom e Jerry, esses desenhos mais antigos? Né? O Tom pegava uma espinha de peixe, e aí quando você olhava tinha só o rabinho do peixe, não era? A cabecinha do peixe e os espinhos da coluna dorsal, da coluna vertebral do peixe. Então você sabia que ali era só passar um risco em cima
um risco embaixo, já ficava o formato do peixe e ficava fácil entender que aquilo ali era um peixe. Quando a gente faz esse trabalho de mostrar a estrutura do Salmo, é como se fosse esse peixe lá do Tom e Jerry. Você já percebe o que é, você já percebe do que se trata, e quando você vai para o Salmo, fica fácil reconhecer essas partes e reconhecer os assuntos que os salmistas estão apresentando. Então a gente vai mostrar isso aqui, né? Esse Salmo ele tem 10 versículos, mas quando você vai ler esses versículos, você pode estruturá-los da seguinte forma. O versículo 1, ele apresenta para nós uma convocação geral ao louvor. O salmista está nos convocando a louvar a Deus. Lembrando que os salmos, eles fazem parte da palavra de Deus, correto? Não é a palavra de Deus? O salmo não é uma palavra de Deus, esse Salmo 146. Então o salmista está nos convocando para adorar e glorificar a Deus, para louvar o nome do Senhor. E ao mesmo tempo que é a voz do salmista nos convocando, por ser palavra de Deus, Deus também está nos convocando para que adoremos o nome dEle, para que glorifiquemos o nome dEle. A questão não fica no âmbito humano, mas fica no âmbito divino. É Deus usando o salmista para dizer: olha, eu quero o louvor de vocês, eu quero a adoração de vocês, eu exijo glorificação. E a primeira parte do salmo fala sobre isso, é uma convocação geral do salmista, que é usado por Deus para conduzir essa palavra ao nosso coração, para que entendamos que Deus, no final das contas, está usando o salmista para dizer: glorifiquem o meu nome, me busquem, me adorem, me louvem, né? Me amem, tenham um relacionamento comigo. Parte 2. A parte 2, que é o versículo 2, na estrutura do salmo, fala da disposição do salmista para louvar a Deus. Lembrando sempre que essa disposição do salmista para louvar a Deus não parte dele mesmo, mas parte de uma transformação realizada por meio do Espírito Santo, que o capacita e o fortalece e o torna alguém que é adorador. Porque se for pela nossa vontade mesmo, irmãos, nós estaríamos na mesma vida de pecado antes de conhecermos a Jesus. Quem nos capacita e nos conduz à adoração, quem inclina o nosso coração à verdade de Deus e à necessidade da adoração, é o próprio Senhor. E o salmista aqui, no versículo 2, fala da disposição que ele tem para louvar o Senhor. A parte 3, que vai do versículo 3 até o versículo 9, fala sobre o contraste. O salmista faz um contraste sobre a falsa confiança. Existe falsa confiança. E nós podemos, enquanto crentes, estar inseridos nessa falsa confiança a Deus. Então o salmista faz um contraste sobre a falsa confiança e a verdadeira confiança, que é a confiança que depende exclusivamente de Deus. E em tempos de tão acirradas questões políticas, muitas pessoas estão depositando sua confiança nos príncipes, como o Salmo diz. Mas a minha confiança e a sua confiança tem que estar no Senhor, o dono da história, aquele que levanta e abate príncipes, aquele que levanta reis e derruba reis, aquele que faz com que reinos sejam fortes e conquistadores, mas também coloca esses reinos para serem conquistados. A nossa confiança tem que ser verdadeira, porque ela tem como base a pessoa bendita de Jesus. Mas nós podemos criar outras confianças, que são absolutamente falsas. Em Deus não existe uma meia verdade. Ou é verdade, ou eu não estou vivendo a verdade. Não tem como ser meio crente, não tem como ser meio verdadeiro, não tem como ser meio certo. Em Deus, ou nós vivemos a verdadeira confiança nele, ou estamos vivendo uma falsa confiança. É o que o salmista vai contrastar do versículo 3 ao 9. E por último, versículo 10, para encerrar, ele faz a renovação da convocação ao louvor. O salmista chama novamente o povo de Deus, Deus usando o salmista, para que nós vivamos uma vida de intenso louvor e adoração ao Senhor. Ok? Pode mudar, por favor. Vamos então à exposição da palavra de Deus. Pode mudar de novo, por favor.
Então vamos lá. Versículo 1. Versículo 1, a gente falou que a principal característica do Salmo de Aleluia é o louvor e a adoração, o chamamento de louvor e adoração, de glorificação a Deus, e a segunda característica é que ele sempre vai começar com, no primeiro versículo, aleluia, e no final vai ter de novo a palavra aleluia. Então o versículo 1 diz assim para nós: aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Deixa eu abrir aqui, irmãos, porque senão fica... Eu estou orando para ter uma cabeça igual a da Tainara. Chega aqui, desossa tudo. Não precisa de papel e tal. Agora eu estou esquecendo até a senha. Tá vendo aí como é que é a coisa? Isso, fica rindo. Fica rindo. Pode ser você na hora de fazer o Pix, viu? Esquecer a senha. Pensa que não esquece não, né? Você vai chegar aos 50, você vai ver. Bom, então esse salmo ele começa com a palavra aleluia. E talvez você já esteja cansado de ouvir sobre a palavra aleluia, né? Não, quem aqui já sabe o que significa aleluia? Todo mundo, né? Levanta a mão aí, quem já sabe o que significa a palavra aleluia. Quase ninguém vocês não lêem Bíblia não, irmãos? Então, o salmo começa com a palavra aleluia. A palavra aleluia, na verdade, são dois vocábulos, são duas palavras hebraicas. A primeira é halelu, que é essa parte vermelha aqui, ó. A palavra aleluia é essa. Essa aqui é a primeira parte da palavra. Essa daqui é a segunda parte da palavra. E o tracinho do meio? É para dizer que é uma palavra só. No hebraico, o traço quer dizer que é uma coisa só, viu? É diferente do português, né? O traço no hebraico é para dizer que é uma palavra só. Então, halelu significa louvem. A palavra halelu está no imperativo piel. O piel é o intensivo, é você fazer alguma coisa de forma intensiva no hebraico. Então a convocação do salmista é para um louvor intenso, para uma adoração intensa. Ele está dando uma ordem com intensidade para o povo. Eu quero que vocês louvem. Embora na nossa tradução esteja escrito, aleluia, esteja escrito louvai, né? E parecer para nós uma coisa que está no singular, na verdade o texto hebraico ele se apresenta no plural. E no plural ele está dizendo, olha, louvem. Ele está dando uma ordem com intensidade, louvem, adorem, glorifiquem, exaltem, amem esse Deus, busquem a esse Deus. Então, uma das principais características desse salmo é justamente esse incentivo, esse desejo do salmista de que as pessoas louvem, esse desejo primeiramente de Deus por meio da sua palavra, convocando o povo a louvar. Então a primeira coisa que nós precisamos entender nessa manhã é que Deus nos convoca de forma intensiva, que nós fomos chamados para viver uma vida de intenso louvor a Ele, de intensa glorificação, de intensa exaltação. Deus não te chamou para ser aquele adorador, não sei se eu estou afim de adorar, não sei se, lógico, a gente tem aqueles dias, né, irmãos, que parece que, né, não tem nada de ruim, mas de repente parece que nada está dando certo, mesmo tudo dando certo. Essa nossa cabeça de ser humano e pecador é complicada, mas nós somos chamados para um intenso louvor ao Senhor. O Senhor nos chama para glorificarmos a Ele com toda a intensidade, com toda a nossa força, e nos dá uma ordem bem expressiva. Eu quero que vocês louvem, quero que vocês adorem, quero que vocês glorifiquem, quero que vocês sejam meus servos e me adorem, com vontade, com intensidade. A segunda parte da palavra é a palavra Iá. Iá já dá para entender mais ou menos do que se trata, né? Então, aleluia significa louve, e Iá é uma contração.
É como se fosse uma abreviação do nome do tetragrama. Então, por isso eles colocam Iá. Isso vai ocorrer cerca de 50 vezes no Antigo Testamento. Então, várias vezes você tem, principalmente nos Salmos de Aleluia, ele não coloca Halelu e Yavé. Não, ele coloca só Iá. É uma espécie de contração, como se fosse uma abreviação do nome Yavé. Isso acontece também com o nome Deus. Às vezes não coloca Elohim. Por exemplo, no caso de Jacó, Betel, Beit El, casa de Deus. El seria a abreviação da palavra Elohim, né? Então, você tem essas contrações até por causa da língua hebraica se desenvolver. Então, você vai ter essas contrações, mas significa Deus. Então, quando você pronuncia aleluia, você não precisa falar aleluia a Deus, porque você já falou. Quando você fala aleluia, aleluia significa louvai a Deus, louvem a Deus. Então você não precisa falar louvem a Deus, Deus. Entende? Muitas vezes a gente fala aleluia, Deus. Não, aleluia. Aleluia já significa louvem a Deus. Você já está pronunciando o nome do próprio Deus, ok? Então, o nosso louvor, irmãos, ele não tem que ser dirigido a coisas e nem a outras pessoas. O nosso louvor deve ser dirigido ao Senhor, a Yavé, a Elohim, a El, ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus. O nosso louvor tem que ser prestado para Ele, para a glória dEle, direcionado a Ele, com foco nele, de maneira intensa, assim como Ele exige intensamente uma adoração nossa. Depois, o salmista vai falar assim, ele faz essa convocação para o povo, olha, louvem a Deus, e depois ele vai escrever ou pronunciar uma frase reflexiva, ele vai falar consigo mesmo, ele vai dizer, louva, ó minha alma, ao Senhor. Ele desejava que o nafshi, ou seja, a minha alma, ou o meu espírito, porque essa palavra é intercambiável e ela pode significar também vento e tal, ou interior, ou coração. Quando o salmista está falando disso, ele faz uma afirmação reflexiva assim, falando consigo mesmo, louva ao Senhor, meu interior tem que louvar a Deus, meu interior precisa buscar esse Deus com intensidade. Muitas vezes nós estamos vivendo tempos difíceis e às vezes a gente não tem força para louvar, não tem força para adorar, não tem força para ler a palavra, não tem força para orar por um irmão. Todo mundo passa por dificuldades espirituais em algum momento da sua vida. E é nesses momentos que nós devemos refletir dentro de nós mesmos, eu devo louvar ao Senhor, eu devo exaltar ao Senhor, eu preciso colocar o meu interior, para adorar esse Deus maravilhoso, para buscar esse Deus maravilhoso. Nós precisamos refletir sobre o Deus a quem nós adoramos. Precisamos observar que o nosso interior deve estar inclinado às coisas de Deus. A aparência externa, irmãos, não reflete nada. A aparência externa não quer dizer nada. Parecer para os homens não quer dizer nada, mas o que conta é o que está aqui. A pergunta é, o que tem no nosso interior quando nós adoramos ao Senhor? Nós temos um desejo intenso como salmista, louva a minha alma, louve meu interior, louve o meu coração, louve as minhas entranhas, louve a minha mente, louve todo o meu ser ao Deus a quem eu sirvo. É isso que nós devemos desejar, irmãos. E eu sei que não é fácil. E o que eu estou falando aqui, não é para vocês não, é para mim, porque tem dias que eu também estou daquele jeito. Quem aqui nunca acordou para ir orar, Você faz um propósito com Deus de orar na madrugada. Aí você cata, se for igual a mim, que já não tem cartilagem no joelho, pega a almofadinha pela ponta dos dedos assim, ó. Aí não dá conta nem de abaixar a almofadinha, solta ela, pendura os braços no sofá, Eu também tenho problema de coluna, de ombro também. Você falou aí, tudo isso? Não, ainda tem mais isso, tem um ombro também.
Eu já quebrei a clavícula, então não funciona 100%, né? Para pagar a barra é uma dificuldade. Então, tem hora que você está assim, igual eu, tipo uma múmia, né? Se for me enrolar pelas coisas que está doendo, eu vou ficar igual uma múmia. E aí, vou lá dobrar o joelho para orar, e você não está com aquele desejo de fazer isso, não. Mas Deus é tão bom, irmãos, tão amoroso, tão benigno, tão benevolente. Nos trata com tanto amor que quando você termina de orar, você está com o coração cheio. Você está com os olhos marejados. Você está ouvindo a voz dele, sentindo a presença dele, e ele falando com você. E aí sabe o que acontece? Aí depois a vontade é de não sair, né? A vontade é de não sair da presença dele. E não é por uma coisa que está em nós, que parte de nós, que nasce de nós, mas é por algo que o Espírito Santo faz em nossas vidas. E aí a dor no corpo já foi, você já esquece que está com os joelhos ruins, que está com o ombro doente, você esquece tudo e você quer ficar ali na presença dele, e isso é maravilhoso. Então a nossa alma deve desejar, o nosso interior deve desejar a Deus, e mesmo em momentos em que você não tenha forças, faz igual o salmista, começa a falar com você mesmo: louva minha alma ao Senhor, louva o meu interior ao Senhor, louva todo o meu ser ao Deus a quem eu amo. Senhor, eu não estou conseguindo nem ter forças para te amar com toda aquela expressão que eu gostaria, mas me ajuda, me dá forças. O salmista, ele convoca o povo, e ele fala consigo mesmo dessa vontade. Ele convoca o povo, mas ele convoca a si mesmo também para louvar o Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Não só convocar as pessoas, mas convocarmos a nós mesmos para adorarmos a Deus. É isso que a gente deve fazer. Próximo versículo, por favor. No versículo 2, se no versículo 1 o salmista faz uma convocação geral, no versículo 2, depois dessa convocação para terceiros e para ele mesmo, o salmista agora começa a falar da disposição que ele tem em louvar ao Senhor. Ele começa a falar da vontade que ele tem de louvar ao Senhor, lembrando sempre que esse princípio parte da graça de Deus sobre as nossas vidas. No versículo 2 ele diz: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não há verdadeiro louvor, irmão, se não houver o desejo de permanecer na presença de Deus. Não há verdadeiro louvor se não houver uma disposição mental e física embasadas num profundo relacionamento com Deus. O nosso interior, a nossa mente, o nosso físico, todo o nosso ser precisa desejar ter um relacionamento, e não só ter um relacionamento ali no momento da oração, mas manter esse relacionamento em estado de permanência. Mas Roberto, é impossível, porque a gente tem aqueles momentos. Mas quando a gente sai daqueles momentos de dificuldade, de tribulação, onde nós não conseguimos adorar como convém, onde nós nos envergonhamos da maneira em que nós estamos, da nossa falta de desejo de buscar, quando passa esses momentos, a gente tem que olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu quero ficar com o Senhor o tempo todo, eu não quero viver de novo esse momento, eu não quero passar de novo por essa dificuldade, eu não quero passar por esse momento onde eu não consegui mais jejuar, onde eu não consegui mais orar, onde eu não consegui vir para a igreja, onde eu não consegui ter comunhão com os irmãos, mas eu quero, Senhor, um relacionamento contigo, não temporário, mas permanente. E o salmista reflete isso, ele quer ter uma disposição mental, física, embasados num profundo relacionamento com Deus. E profundo relacionamento com Deus não é a hora que eu quero, não é o dia que eu acho que eu estou bem, mas é justamente nos dias em que eu estou mal, que eu não consigo passar mais do que 10 ou 15 minutos na presença de Deus buscando a Ele. Quando a gente voltar para aquele momento onde nós nos sentimos mais fortalecidos, mais engajados na missão, com mais desejo de orar, de buscar o Senhor, nós devemos pedir a Ele: Senhor, eu quero te louvar durante toda a minha vida, eu quero cantar louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E o salmista, na verdade, ele não usa a expressão enquanto eu viver,
ele usa a expressão hebraica beodi, que significa em constância. Aqui não é usada a palavra vida no original hebraico. É usada a palavra constância, permanência, repetidas vezes, sempre. O salmista quer passar viver uma vida de louvor a Deus, irmãos. Depois da pandemia, as pessoas têm um bordão que eles acham muito bonitinho. E que eu acho muito heregezinho. Você é a igreja. Eu não preciso estar no templo. Quem já ouviu isso na internet? E por que você continua a ouvir esses pregadores? Essa é a pergunta. Você já ouviu, sabe que está errado, por que vai continuar ouvindo? Por que vai continuar ouvindo uma pessoa que não valoriza as pessoas que estão dentro da igreja? Por que você vai continuar assistindo um cara que não dá valor ao irmãozinho que estava do seu lado antes da pandemia? Por que você vai continuar ouvindo essa mentira e muitas vezes ainda enviando o vídeo para os outros? Ah não, porque tem uma parte da pregação que é boa, aí eu vou enviar o vídeo todo e a pessoa ouve e fala, é mesmo, né? Para que eu vou para a igreja? Me explica, qual é a lógica de eu mandar um vídeo de um cara que vai dizer que igreja não presta? Porque ele falou uma frase bonita no final? Não consigo entender essa lógica, mas tudo bem. Quem sou eu para entender alguma lógica, né? Não consigo entender nem a mim mesmo, quanto mais entender a lógica das pessoas. Mas o salmista, ele queria prestar reverente adoração o tempo todo. E ele queria estar na presença de Deus o tempo todo. E estar na presença de Deus o tempo todo também tem como fundamento caminhar com os irmãos durante algum momento, porque nós não podemos estar aqui todos os dias, toda hora e tal, mas nós temos os nossos momentos de estarmos junto com a congregação, prestando reverente louvor, amando uns aos outros, porque a cruz nos fala de um relacionamento vertical e de um relacionamento horizontal. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas que estão ao nosso lado, porque isso constrói o nosso caráter em Cristo, porque isso nos ajuda a entendermos melhor as pessoas, a amarmos mais as pessoas, a amar aquele irmão que a gente tem mais dificuldade, porque a gente não concorda com quase nada, mas a gente tem que amar essa pessoa, amar fazendo bem para essa pessoa. Tem que fazer isso. Não adianta só ficar falando mal da pessoa, não, irmãos. Na verdade, não era nem para falar mal, mas era para viver um relacionamento verdadeiro, fraternal. E naqueles momentos onde nós temos a oportunidade de conversar sobre a palavra, aí sim. Rapaz, você sabia que a Bíblia diz isso aqui, mas é legal, né? Pronto. A palavra já fez o efeito dela no coração da pessoa. Então nós precisamos estar embasados num profundo relacionamento pessoal com o nosso Deus, e o salmista expressa isso, ele deseja ter um relacionamento constante, profundo, onde ele vai desenvolver esse relacionamento o tempo todo com o Senhor. Próximo slide, por favor. Versículo 3, aí é onde entra aquela segunda parte do Salmo, o contraste entre a confiança, a falsa confiança e a confiança verdadeira. Versículo 3, não confieis em príncipes. Eu acho que isso tinha que ser colocado em muitas igrejas evangélicas, que estão confiando mais em príncipes do que no próprio Deus. Pensando que a história da vida deles depende de príncipes. Pensando que o dinheiro no final do mês depende de príncipes. Pensando que o emprego público dele depende de príncipes. Se fosse assim, o nosso Deus não seria Deus. Ele não teria o controle, a soberania, a onisciência, a onipotência, a onipresença. Ele não seria Deus sobre todas as coisas. Mas parece que nós esquecemos os atributos de Deus para confiar no príncipe. Não confieis em príncipe. O original hebraico traz o sentido assim: não sentirá confiança ou segurança.
nos generosos ou nos nobres, porque a tradução da palavra aqui que seria príncipe é generoso ou nobre. Eu não tenho que confiar nas pessoas para eu entender que o meu futuro vai ser um bom futuro. Eu não tenho que confiar no candidato A ou no candidato B, irmãos. Eu não tenho que confiar no cara que eu falo lá por trás, lá na repartição pública, onde eu desejo resolver alguma coisa, que vai me dar a força, não. Eu tenho que confiar no Senhor. Não confie em generosos e não confie em nobres. O salmista, alguém que tem uma expressão de verdadeiro louvor a Deus, ele sabe muito bem onde está a sua confiança. Pessoas que não louvam a Deus em espírito e em verdade, eles ainda confiam em príncipes, confiam em nobres. Mas aquele que ama o Senhor, aquele que louva o Senhor de todo o coração, aquele que entendeu quem é o Senhor, o que é o Evangelho, que adora o Senhor em espírito e em verdade, que louva o Senhor em espírito e em verdade, esse não cai na falsa confiança. Ele não deposita a sua segurança e a sua confiança em pessoas. Ele não faz isso. Porque ele sabe que nessas pessoas não há salvação. E salvação aqui não é o sentido da salvação de ir para o céu. Salvação aqui é a ideia de libertação, igual a ideia lá do que aconteceu com o povo de Israel no Egito. A ideia de salvação, na maioria das passagens bíblicas, principalmente as históricas e tal, é a ideia da libertação. Libertação de você ser resgatado ali de um lugar onde você está preso como povo, da mesma forma que aconteceu no Egito. Salvação aqui não é falando sobre a salvação eterna, quando nós estaremos na eternidade com o Senhor. É falando sobre livramento que alguém pode dar. A possibilidade de tirar de uma situação difícil e te dar escape. Não confie na libertação, nessa salvação que o generoso ou nobre pode te dar. Confie no Senhor. Um verdadeiro adorador, alguém que louva ao Senhor porque o ama, não confia em príncipes e não confia em nobres. Amém? Próximo, por favor. Por que eu não devo confiar nessas pessoas? Por que eu não devo depositar minha confiança em homens? Por que eu não devo depositar minha confiança em príncipes? Ou em senadores, deputados, presidentes, prefeitos, vereador, esse pessoal todo. Por que eu não devo confiar? Porque a Bíblia diz que sai-lhes o Espírito e eles tornam ao pó. Lembra da expressão lá de Gênesis? Porque do pó viestes, ao pó tornarás. Porque essas pessoas morrem. E nesse mesmo dia que essas pessoas morrem, tudo aquilo que está na mente dele, todos os seus pensamentos são destruídos. O hebraico propõe uma palavra mais forte do que perecem os seus desígnios. Fala sobre destruir todos os pensamentos que eles têm. Tudo aquilo que eles pensaram, tudo aquilo que eles planejaram, tudo aquilo que eles colocaram no papel, olha, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, essas pessoas podem morrer. E no instante em que eles morrem, tudo aquilo que eles pensaram foi destruído. Virou menos que pó, virou menos que nada. Então, um verdadeiro adorador, alguém que louva ao Senhor, não confia em homens e não espera naquilo que os homens prometeram, não espera naquilo que os homens falaram. Porque essas mesmas pessoas que prometeram não sabem nem se amanhã estarão vivas. E tudo aquilo que eles pensaram, planejaram e que você colocou agora, eu serei o chefe, porque fulano vai embora e agora o diretor vai ser fulano, então o próximo da lista sou eu. Eu que vou estar lá naquele lugar. Não, e a Bíblia fala de lugares de honra, eu vou ter esse lugar de honra, irmão. E aí, isso demonstra o que está no nosso coração, querer um lugar de honra. Aí dá tudo errado, a pessoa morre e você continua na mesma. Essa é a falsa confiança. Quem deposita sua segurança em pessoas, em coisas e não no Deus eterno. Versículo 5, por favor. E agora o contraste daquele que confia no Senhor, daquele que depende exclusivamente de Deus.
daquele que sabe que ele é o último da fila, daquele que sabe que não tem condições às vezes alguma, sejam elas intelectuais, físicas ou qualquer outro tipo de debilidade. É esse que dobra o seu joelho e fala: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. E se for o Teu propósito, e se for para a glória do Teu nome, não para a minha honra, mas para a glória do Teu nome, o Senhor pode me colocar lá se Tu quiseres. Mas, contudo, que seja feita não a minha, e sim a Tua vontade. Esse depende de Deus. Esse confia no Senhor. Esse presta verdadeiro louvor a Deus, e esse que faz isso, o salmista vai dizer: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Não está esperando em homens, está esperando no Senhor. Não está esperando na sua intelectualidade, mas está esperando no Senhor. Não está firmado nos seus anos de experiência, mas depende completamente do Deus que o criou. E aí o salmista vai dizer que essa pessoa é o quê? Está em vermelho aí, bem o quê? Bem-aventurado. É uma pessoa feliz, é uma pessoa abençoada, porque bem-aventurado também significa abençoado. Esse é feliz, esse é abençoado. Essa pessoa que confia plenamente no Senhor, ela tem uma verdadeira esperança, porque a esperança dela está no Senhor. Então tanto faz, se o Senhor entregar é porque o Senhor quis entregar, se o Senhor não entregar é porque Ele não quis entregar, e ele continua feliz em Deus, porque ele não está firmado em coisas, ele está firmado no Senhor, no Deus da salvação dele, porque ele sabe que aqui nessa terra a gente é só peregrino, então eu não posso ficar fazendo especulações e fazendo planos mirabolantes. Não, eu coloco a minha vida diante do Senhor, e eu quero que o plano do Senhor flua na minha vida, porque a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável, embora eu não a compreenda. Então, a verdadeira confiança, irmãos, ela traz auxílio, ela traz esperança e ela traz felicidade. Você só vai ser feliz se você confiar plenamente no Senhor. Você só vai ser feliz se você abrir mão de confiar em príncipes e depender exclusivamente de Deus. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Agora, quem é o Deus de Jacó? Quem é o Deus de Jacó? O Deus de Jacó é aquele que pega um ladrão, um usurpador, aquele que literalmente segura no calcanhar, porque é isso que significa literalmente Jacó, aquele que segura no calcanhar. É a ideia de você estar passando, sabe aquele negócio de você estar andando? Já viu quando alguém te dá um totozinho, puf, e você cai? Só que é segurando com a mão. É de pegar pessoas assim. Pegar gente que não vale nada, gente que não presta. Gente que usa de artifícios escusos para se dar bem. Pegar esse camarada e ter um encontro com ele no Val de Jaboque. Ter um encontro com essa pessoa e tocar na sua forma de andar. Jacó passa agora a mancar depois que ele é tocado na sua coxa. Até então ele andava normal e fazia tudo que dava na cabeça. Mas depois daquele dia, por causa da promessa da aliança, por causa de um Deus que prometeu fazer uma aliança com os descendentes de Abraão e pega o pior, aquilo que tem de pior, assim como eu e você, porque nós fomos já os piores dentro dessa sociedade, ele pega o que tem de pior, tem um encontro com esse homem, toca nesse homem, ele já muda o seu caminhar, agora ele manca. Agora ele já não pode agir com as próprias forças, mas ele manca. Ele sente dores, mas mancando, ele vai agora caminhar com o Senhor, ele vai caminhar com Deus. Ele vai ter o seu nome mudado, a sua personalidade mudada. Alguém que não prestava, como eu e você, foi tocado na sua personalidade, foi transformado, foi moldado, recebeu a promessa da aliança. E agora passa a ser um campeão com Deus e não mais um usurpador. Feliz aquele que é encontrado pelo Deus de Jacó, porque tem a sua história mudada, a sua vida mudada, o seu caminhar mudado.
E depois é interessante porque Jacó já morrendo, ele faz de novo. Passa a bênção do mais velho para o mais moço. Quem louva verdadeiramente a Deus é bem-aventurado. E ele é bem-aventurado não pelos benefícios materiais que o Senhor pode dar, embora isso traga alguma alegria para nós. Mas ele é feliz porque ele tem a alegria de servir ao Deus de Jacó, ao Deus que cumpre a sua aliança, ao Deus que muda a sua vida, ao Deus que transforma o seu ser, ao Deus que se responsabiliza por uma aliança que nós não damos conta de manter. Fala aí, quantas vezes você já quebrou a aliança com Deus hoje pecando? Se fosse no Antigo Testamento, quantos bois ou quantos carneiros você ia ter que levar hoje de manhã no templo? Quantos? Eu ia levar uma meia dúzia. Sendo bonzinho comigo mesmo, lógico, né? Você acha que eu vou falar aqui que eu ia levar os 20 que eu errei hoje? Claro que não. Vou levar uma meia dúzia. E ainda ia ficar na dívida. Mas bem-aventurado é aquele que louva o Senhor de todo o seu coração, é aquele que tem o Deus de Jacó. Esse é o Deus de Jacó. É o Deus que pega você, encontra com você, que muda a sua história, muda o seu caminhar, muda a sua família, transforma e entrega as promessas que ele deu à sua posteridade. Então feliz é quem tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Ele é a ajuda, ele é o suporte. Não adianta você achar que você vai conseguir atravessar daqui para ali, porque sua perna é longa. Não. Ele é o suporte que vai fazer você caminhar com segurança. Ele é a ajuda que você precisa para você enfrentar o seu dia a dia, para você enfrentar as batalhas, as lutas, as decepções, as tristezas, a depressão, a tentativa de suicídio. O odiar alguém, é Ele quem vai nos ajudar se nós o louvarmos de todo o nosso coração. Ele transforma nossas vidas como transformou eu, Jacó, e é Ele quem dá esperança para nós, porque a nossa esperança tem que estar no Senhor, a nossa esperança depende do Senhor. Versículo 6. E quais são as provas reais que eu tenho diante de mim, de que eu devo confiar completamente em Deus? Talvez você precise entender sobre quem nós estamos falando. Talvez até agora você não conheceu o Deus de Jacó. Talvez até agora você está pensando em Deus como o gênio da lâmpada, que toda vez que você esfregar a lâmpada, Ele vai te dar alguma coisa. Eu quero falar para você que Ele é muito mais do que isso. Eu quero falar para você que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas, assim como o salmista fez. A prova de tudo isso é que o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E mantém para sempre a sua fidelidade. Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o dono da terra, Ele é o dono da sua vida, dono da sua história, dono da sua família, dono de tudo que você acha que é seu. Porque você só é mordomo, você só cuida para o dono. Como diz no Nordeste, você pastora para o dono. Você só pastora as coisas que você acha que tem para o dono. Você só cuida para ele, porque o dono é o Senhor. Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o Deus Criador, o Deus de Jacó é o Deus Criador, e Ele mantém para sempre a sua fidelidade. É a ideia de estar guardando, protegendo, observando e mantendo tudo o que Ele disse com estabilidade e firmeza. Deus não está segurando a sua vida e está aqui. Já viu o garçom quando o restaurante está cheio, irmãos? Tem hora que a gente fica com dó, né? Você escuta só o barulho lá na frente. Pá! E o pior é que eu ainda sou daqueles que, lógico que eu não falo alto, né? Ixi, amassou. Derruba tudo. O garçom, ele pega, empilha um bando de prato, talheres e copos, e ele sai no meio ali do salão segurando, né, e tal, e esquiva daqui, esquiva dali, e a bandeja parece que está segura, mas não está, parece que vai cair, parece que não vai, tem dia que cai. Mas aquilo que Deus firmou conosco por meio da aliança é estável. Em momento algum da sua vida,
Deus deixou que alguma coisa fosse instável, porque Ele tem o controle de todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas, e aquilo que Ele prometeu, Ele mantém fidelidade, estabilidade, permanência. Não tem desestabilização com o Senhor, não, irmãos. Ele mantém tudo na palma das suas mãos. Não é como o garçom que tem uma bandeja que ultrapassa a sua mão e as coisas podem cair. Tudo está na mão dele. Ele detém todo o poder, Ele detém toda a glória, Ele é poderoso para levar você ao destino que Ele prometeu. Próximo, por favor. Versículo 7. Quando a gente chega no versículo 7, do versículo 7 ao versículo 9, nós temos 7 verbos que são empregados para falar daquilo que Deus faz. Só que no português a ideia é tipo assim, Ele faz isso, Ele faz aquilo. Dá para a gente entender que Deus faz? Sim, a gente entende que Deus faz uma série de coisas. Só que quando você vai para o hebraico, no hebraico, esses verbos estão no particípio. O particípio hebraico é como se fosse o gerúndio nosso. Andando, correndo, partindo. É a ideia de estar fazendo determinada ação constantemente. Olha a visão que o salmista tem do Deus a quem ele serve, de que Deus está constantemente, ininterruptamente trabalhando, operando, fazendo milagres. Às vezes você tem a pretensão de achar que está tudo parado na sua vida. Deus está agindo. O salmista vai dizer assim, olha, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. Só que no hebraico, o texto seria traduzido assim, que está fazendo justiça de forma contínua, que está dando pão aos que têm fome de forma contínua, e que está libertando os encarcerados continuamente. Esses verbos estão no particípio porque Deus continua agindo, continua operando. Nada parou na nossa vida, nada parou na nossa história, nada parou acerca do domínio de Deus sobre a igreja em todo o mundo. Deus continua atuando, então Ele está dando, está fazendo justiça, Ele é o Deus da justiça. É uma preocupação nossa, não, mas e a justiça tem que ser... Irmãos, Deus está fazendo justiça. Nada nesse mundo ocorre sem que tenha a liberação direta de Deus. Ninguém pode fazer nada se Deus falar assim, ó, eu estou deixando, vai, eu quero que aconteça assim mesmo. Não tem como nada sair fora do controle das mãos dele. Nós temos uma mania de querer dominar a nossa vida, dominar a nossa história e a história dos outros. Sabe o que é isso? Soberba. Gente orgulhosa, nós somos orgulhosos, não queremos que a nossa vida e a nossa história seja controlada por Deus. A gente quer ter o domínio das coisas. Sabe o que isso significa? Que a gente quer ser pequenos deuses, que tem o controle das coisas. Mas quem louva o Senhor de verdade, entende que Deus continua fazendo justiça, que Deus continua dando pão, que Deus continua libertando aqueles que estão encarcerados. Próximo slide. Por favor. Versículo 8, o Senhor está abrindo os olhos aos cegos, Ele continua curando, Ele continua dando entendimento da sua palavra, abrindo olhos espirituais, tanto como olhos físicos. Ele continua levantando aqueles que estão se abaixando. A ideia do hebraico, Ele está levantando aqueles que estão não abatidos, mas se abaixando. Ele está pegando aquela pessoa que está se curvando por causa do problema e está levantando. É isso que Ele está fazendo nas nossas vidas. E Ele continua amando os justos. Deus não deixou de te amar. Nem por um segundo, Ele continua te amando. Ele continua amando os justos, aqueles que servem a Ele. Versículo 9. E por último, a Bíblia está dizendo que o Senhor está guardando. Guardando. Guardar é a ideia de proteger, de não permitir que as coisas cheguem. E quando chega, Deus liberou que isso chegasse porque tem um propósito, que a gente não entende na hora da dor, mas depois a gente consegue entender com mais maturidade. Então Deus continua guardando o peregrino, aquele que é estrangeiro. Deus continua amparando aquele que é órfão, continua amparando a viúva, mas os ímpios,
A Bíblia está dizendo que o próprio Deus transtorna o caminho deles. Esse mesmo Deus que ama, esse mesmo Deus que ama ser louvado, esse mesmo Deus que salvou você, que resgatou você, ele transtorna a vida do ímpio. E se ele faz isso, ele não é injusto, ele é justo por fazer isso. Ele é justo. Eu não posso ficar bem feito. Ah, tá vendo? Eu sabia. Isso não é coisa de crente. Mas ele transtorna o ímpio. E quando ele faz isso é porque ele tem os motivos dele. Eu, por exemplo, fui transtornado quando era ímpio para poder aceitar Jesus. Talvez tenham pessoas aqui que passaram por isso. Então, de repente, esse transtorno pode ser a misericórdia dele atuando para a salvação do perdido. E por último, o versículo termina com aquela expressão que a gente falou, e eu quero que você não se esqueça dessa parte vermelha aqui em cima. O Senhor reina para sempre. Deus não perdeu o controle de nada, Ele apenas quer que você o louve intensamente. Ele continua reinando, porque Ele é Senhor e Ele faz isso de geração em geração. Ele faz isso o tempo todo, Ele continua reinando, cuidando, exigindo de nós verdadeiro louvor e adoração. E por último, o Salmo termina com aquilo que é uma das principais características, aleluia, louve a Deus, louvem a Deus por toda a sua benignidade. Alguma pergunta? Não, né? Então Deus abençoe vocês. Ué, rapaz, eu fico demorando, pastor Silvio. A dica, vá até pertinho de 11 horas. Vocês, ó, tutano, irmãos, tutano. Não, mas... Vai, pastor, está contra mim, hein? Na cara dura. Mandando fazer pergunta. Não, isso... Só eu que posso fazer isso, irmãos. Quando eu não estou dando aula. Pastor Roberto, a paz do Senhor. Paz, minha irmã. Para você, para a igreja toda e para nós. Amém. Eu, assim, tenho um pouquinho de dúvida, né? Que fala, assim, sobre desagregados e afastados do caminho do Senhor. Tá. Esse salmo está puxando aí. Tá, mas a sua tradução está escrito isso? Não, eu peguei só num folhetim, assim, porque eu estou atenta e também a ministração. É porque eu faço aliançados em Cristo, né? Com o pastor Aldenor, já fiz o ano passado também. E a gente até comenta sobre isso aí. Ah, sobre o pessoal, os desigrejados, né? Ah, tá. A gente tem um problema muito grave, que é o problema dos desigrejados. São pessoas que... Não, eu sou igreja, mas eu não congrego em nenhuma igreja. Então você não é igreja. Você é um pedaço do membro decepado. Sabe o que acontece com o membro decepado, não sabe? Sabe o que acontece se eu decepar o meu dedo polegar direito? Corta. Ele vai encher de formiga, depois ele vai começar a feder, vai apodrecer, e significa que ele está morto. É isso que acontece com o desigrejado. Ele está morto no seu próprio delito, no seu próprio pecado, ele está fora da igreja, porque quem está em Cristo entende que precisa de um relacionamento de comunhão com os irmãos para poder ser trabalhado, para poder ouvir a palavra de Deus, para poder se alegrar junto com os irmãos. Não há igreja fora do corpo de Cristo. Para você ser igreja, você tem que fazer parte do corpo de Cristo. Então a pessoa precisa congregar junto com outras pessoas. Hebreus 10, 38 ou 39, se não me falha a memória, vai falar sobre isso. Né? E não deixeis de congregar como é o costume de alguns. Então a ordem é clara. Jesus reuniu 12 para caminhar com ele. Jesus não andou sozinho, andou com 12. Aí de repente esse que está saindo fora vai que é um que anda com 30 moedas de prata, né, irmãos? Dentro do bolso. Aí não quer muito estar com o povo. É realidade. Está lá andou com a igreja por algum interesse. Porque se, como diz lá, não lembro agora se é 1ª ou 2ª de João, se fossem um dos nossos, não teriam saído. Se fosse um dos nossos, estaria conosco. Mas como não são dos nossos, eles estão fora e vivem no pecado,
e dizem que são eleitos. Não porque eu sou um eleito. Para você ser eleito, você é eleito, conforme diz Efésios, para ser conforme a imagem do Filho de Deus. Se eu sou eleito, se eu sou escolhido de Deus, é para ser a imagem do Filho de Deus. Eu tenho que me parecer com Cristo. Quando eu estou fora da igreja, eu me pareço com Cristo. Quando eu estou lá no mundão, tocando rebu, e porque eu conheço alguns versículos bíblicos decorados, eu sou de Cristo. Isso me faz ser um eleito. O eleito é aquele que tem a imagem parecida com a de Jesus. E Jesus nunca deixou a sua igreja só. Sempre caminhou com ela e ainda disse: eis que estarei convosco. Completa aí. Todos os dias até. Aí o bonitão é melhor do que Jesus. Jesus anda com a igreja, mas ele é tão melhor do que Jesus que ele prefere estar fora da igreja. Então, irmãos, o problema de desigrejado, principalmente depois da pandemia, se agravou. Eles estão errados. Se tem alguém que é desigrejado, não é para você espancar ele não, mas tendo a oportunidade de pregar a palavra de Deus para ele com amor e explicar o que está acontecendo, você tem que fazer. Porque é uma alma e a gente tem que pregar para as pessoas. Beleza? Tranquilo, irmã Marlene? Agora acabou as perguntas, né, irmãos? Deus abençoe a todos. Se tiver, pode fazer para mim depois da aula, tá bom? Que a gente já está bastante adiantado. Mais um macete, pastor Silvio. 3 para as 11, 2 para as 11 você entrega. Deus abençoe vocês, irmãos. Pastor Ailton, por favor.